O mundo esportivo, especialmente o futebol, tem tudo a ver com essa profissão. Mas não é só isso não, tem que ter desenvoltura, boa dicção e principalmente saber se comunicar. Você consegue imaginar do que a gente está falando? Então, acompanhe agora no Es Profissa. Ele é super bem sucedido e muito influente no meio esportivo. Mas não para por aí. É empresário, publicitário, palestrante, blogueiro e colunista. E claro, para a terceira temporada do Es Profissa, a gente está aqui com Milton Neves. Milton, primeiro, obrigada por aceitar nosso convite. Eu agradeço, Graziela, muito obrigado. Estamos aqui na sala do Santos Futebol Clube, que eu guardo algumas relíquias da minha carreira, do meu coração, da minha alma, que é o Santos Futebol Clube, nessa sala aqui do meu escritório. Viva o Pelé! Me fala um pouquinho da sua carreira, como você começou e como você chegou aí até os dias de hoje. Eu comecei na Rádio Continental de Muzambinho, antes no serviço de alto-falante, depois fui para Curitiba em 71, comecei em 68, e depois eu vim para São Paulo em 72, fiz Objetivo, faculdade de jornalismo, e não tinha dinheiro para pagar a escola e consegui bolsa com o João Carlos de Gênio e me formei lá. E graças ao Digênio eu consegui emprego na Rádio Jovem Pan com o Fernando Vieira de Mello, que hoje é nome de Túnio, o maior jornalista que eu conheci na minha vida. E depois eu conheci a publicidade também, e hoje nós estamos tocando a bola aí no rádio, jornal, televisão, internet, publicidade, ponto de venda, evento, palestra. E faço também animação de velório, se precisar, baile de debutante. O nosso jovem tem um pouco esse perfil, né? De às vezes não ter condições de ir para uma faculdade e tudo mais. O que você fala para esse jovem que está em busca de uma carreira aí e que não sabe muito bem por onde começar e como lutar por esse objetivo? Olha, antes de mais nada é consultar o travesseiro e consultar o seu travesseiro e seu espelho e perguntar para si mesmo o que eu quero da vida, porque cada um nasce com um talento, Deus é muito bom também nisso. O que acontece é que no jornalismo, para você ver, no Objetivo, em 72 éramos 200 alunos. Outro dia eu estava conversando com o Ricardo Carvalho, grande jornalista, meu colega, a Maria Amélia de Brito, filha do primeiro casamento da Glória Menezes, também era nossa colega, e muita gente que está aí no meio, mas a maioria, 90%, não seguiu a carreira. Fizeram comunicação social, que era o nome da época, por modismo. Você não pode ser médico, dentista, engenheiro, jornalista, porque teu sogro, porque teu pai, porque teu irmão, porque tua mãe, porque tua avó foi isso, era aquilo. Cada um nasce com um talento. Então você tem que perguntar para o teu espelho, para o teu travesseiro, o que você quer. Entendeu? E aí centrar forças todas naquele sonho. Para ser jornalista, para ser médico, para ser advogado, para ser jogador de futebol, aquilo que você tem que acreditar. E não tem sorte, não. Sorte é encontro de capacidade com oportunidade. Se você não acreditar no seu taco, você não vai chegar em lugar nenhum. Principalmente no jornalismo, que o bom jornalista ganha pouco, imagina o mau jornalista. E as dificuldades da profissão, às vezes dá aquela ideia que trabalhar com futebol é o desejo aí de muitos jovens. Quais são as dificuldades e como conseguir vencer? Aí eu fazia, apesar de todas as mídias que eu estou hoje, você está aqui na minha agência de publicidade, mas na verdade eu gosto mesmo de falar de futebol e no rádio. Eu faço televisão também, mas eu gosto de rádio. Eu nasci no rádio e desde moleque lá em Muzambinho eu botei na cabeça que eu tinha que trabalhar no rádio esportivo em São Paulo e na Rádio Bandeirantes. Primeiro eu fiquei muito bem, 33 anos na Jovem Pan, e estou desde 2005 na Rádio Bandeirantes realizando realmente um sonho, entendeu? Não é frase feita, não. Porque a Bandeirantes foi a paixão da minha vida no começo, lá 15, 16 anos, 12, 13 anos por causa do Santos. E o meu sonho era trabalhar na Rádio Bandeirantes para o Fiore Giliotti, que está no céu, dissesse um dia: agora, Milton Neves, o monstro de Muzambinho. Porque ele sempre falava o nome das cidades, das pessoas que trabalhavam com ele. Tá. E realmente aconteceu isso. Você brinca muito no rádio, você tem aquela brincadeira de você acertar os placares, né? Como é que surgiu isso? E às vezes fala até que você erra muito, como que é isso? É porque é claro que é difícil, você erra mesmo, né? Porque cada jogo você tem 3 opções, você escolhe uma, entendeu? E quem começou com isso foi o Ricardo Eugênio Boechat, que para mim é o maior jornalista do Brasil. Ele me chama de Milton Pitoniza Neves, Sim, que de vez em quando eu acompanho. De vez em quando eu dou belas acertadas, mas a gente erra muito mais do que acerta. O Boechat Se eu pudesse acertar tudo, eu ganhava na Mega Sena toda semana. Com certeza. Você se considera um jornalista multimídia? Sim, claro que sou. Entendeu? E pelas minhas atividades todas.
Mas hoje eu sou candidato a aposentar, entendeu? Mas não vou tocar a bola aí mais uns 2, 3, 4 anos. Sei. Que perfil você acha que o jovem deve ter para trabalhar com jornalismo? Não tem uma regra fixa para isso. É talento, menina. É isso, Graziela, é talento. Isso nasce com você, entendeu? Então tem gente que quer contrariar, não é o destino, mas a sua aptidão. Eu, por exemplo, fiz vestibular de odontologia em Curitiba e em Belo Horizonte. Graças a Deus tomei pau. Porque se eu passo, eu estaria preso, porque com a minha inabilidade manual eu já teria arrancado a língua de algum paciente. Eu fiz também concurso na Petrobras em Campinas e em Curitiba, tomei pau, entendeu? E fiz concurso do Banco do Brasil em Curitiba, em Belo Horizonte e em Guaxupé. Tomei pau, porque eu não sabia datilografia. Até hoje eu sou ruim para digitar, imagina antigamente. E Deus foi muito bom para mim, porque Ele não deixou eu passar nessas coisas todas. Porque se eu tivesse passado, eu seria o cara mais feliz do mundo, principalmente trabalhar no Banco do Brasil. Mas não teria nem 0,2% da carreira que Deus já tinha programado para mim na sequência. Entendi. Qual o futuro do jornalismo? O futuro é absolutamente eterno. E até fazendo um parênteses em relação ao rádio, né? Porque desde que eu comecei a gostar de rádio, eu tinha gente que falava, o rádio não morreu com a televisão, mas o rádio não tem futuro, não sei o quê, porque a televisão chegou em 51 no Brasil, né, com a TV Tupi, com a Assis Chateaubriand, no ano que eu nasci. Mas o rádio, depois veio a internet, não, veio o FM, o AM vai morrer, porque o FM vai matar e tal. Hoje coexistem. Até o AM tecnologicamente está virando FM, e principalmente quando veio a internet, falaram, os terroristas do futuro, não, agora o rádio morre por causa da internet e tal. Pelo contrário, a internet acabou aumentando a audiência do rádio com os seus aplicativos. E com o congestionamento nas grandes cidades, como São Paulo, Salvador, Porto Alegre, Curitiba, Belo Horizonte e tal, Rio de Janeiro, nunca se ouviu tanto rádio, porque você fica lá amarrado no teu carro, 1 hora, eu mesmo moro fora de São Paulo, eu durmo aqui na quarta e no domingo, eu tenho um apartamento aqui no escritório, porque se eu for depois da televisão domingo à noite, e depois da Rádio Bandeirantes, quarta-feira à noite, lá para minha casa, para vir aqui ao escritório, porque eu tenho minha atividade aqui como empresário de publicidade. Aí eu gasto 1h30 no caminho. Então o que eu faço? Eu durmo aqui. Eu fico aqui só quinta e segunda-feira. Entendeu? Então mas eu até me extrapolei aí na tua pergunta, mas a verdade é que o futuro do jornalismo é absolutamente total. Entendeu? É inacabável o jornalismo. O jornalismo é a coisa mais linda do mundo. Sem jornalismo acaba a comunicação, e sem a comunicação acaba o mundo, porque o que gera, o que move a economia do mundo é a comunicação. Você falou muitos pontos aí em comum com o Boixá, a gente vê a sintonia de vocês. Não, mas aí que tá, ele me copia, porque ele estava lá perdido lá no Rio de Janeiro com o Flamengo dele, ele veio para São Paulo e eu levantei o Boixá. Eu tirei o Boixá da sarjeta. Adoro. Como eu tirei Denilson Show, Paulo Morsa, Oscar Roberto Godoy, Renata Fã e mais um monte de gente. Depois vou ter que dar direito de resposta para ele. Não, eu brigo com ele mesmo. A gente vive quebrando o pau. Eu respeito muito esse cara. É o maior jornalista do Brasil. Pra você ver como é que é. O imponderável da vida. Ele saiu do Rio de Janeiro, no momento da carreira dele lá e tal. Ele veio para São Paulo e nunca tinha feito rádio na vida. Hoje ele é multimídia completo, é o maior jornalista que tem no Brasil. Você usa as redes sociais? Lógico que eu uso, eu tenho, mas eu só sei tuitar e retuitar. Eu não sei, você acredita que eu não sei escrever um e-mail no computador? Eu não sei, entendeu? Eu tenho equipe aí, agora eu aprendi a botar foto no Instagram, entendeu? Mas quando é GIF, eu não sei transformar em vídeo e colocar eu sou absolutamente inábil. Entendeu? Aliás, eu falo para a molecada, pessoal de jornalismo, você tem que consultar o travesseiro e o teu espelho para saber se você realmente quer isso. Porque se você for perder tempo, é igualzinho estrada americana. Se você errar uma saída, uma entrada, você vai andar mais 200 quilômetros para pegar o caminho daquelas monumentais rodovias dos caras. Entendeu? Então você tem que fazer aquilo que você nasceu para exatamente aquilo. Eu nasci para falar. E deu certo. Última pergunta. No Ex-Profissa, a gente coloca aí o sucesso, as partes boas da profissão, mas também a gente gosta de colocar as dificuldades. Você já comentou do salário. Tem mais alguma coisa que para o jornalismo hoje é muito difícil? Não, eu bato muito no negócio seguinte. Muita gente fala que aqui no Brasil, o Jobim dizia, né, que fazer sucesso é falta de educação.
Então, lá nos Estados Unidos, eu tenho imóvel lá e não precisa ter imóvel lá para saber como é que o americano pensa. O que mais vende lá é autobiografia de gente que não tinha nada e chegou no quase tudo ou no tudo. Todo mundo, o americano, ama o sucesso da pessoa. Um Tiger Woods, que deu uma queda muito grande agora devido a problemas sexuais com a mulher e tal, mas depois de 5 anos voltou a liderar no esporte dele. Então, lá nos Estados Unidos, o cara que faz sucesso, todo mundo enche a bola. O que aqui no Brasil chama-se de ostentação, lá é consagração. Então, guardadas as proporções, eu tive realmente, porque eu morei em Porão, eu morei na Alfredo L 185, numa pensão da Adélia, um tempão, entendeu? Eu passei fome e frio em Curitiba em 71. Então, deu certo. Agora, as pessoas têm muita inveja, porque a inveja é o mau hálito da alma, entendeu? Então, as pessoas, teve sorte. Sorte encontra capacidade com oportunidade. Fica coçando o saco debaixo de uma árvore para você ver se vai cair tudo do céu para você. Tem que trabalhar, tem que lutar, tem que fazer isso, entendeu? E eu tenho dó de alguns 2, 3 invejistas que não são jornalistas, invejistas que morrem de inveja do Milton Neves. E olha que morrem de inveja sem saber o direito da história. É só o rabo da vaca, entendeu? Se olhar a vaca inteira é capaz de suicidar. Geralmente é assim, né? Vê as pingas que eu tomo, mas não vê os tombos. É uma frase feita tua, mas é a grande verdade. Mas aqui no Brasil é assim, cara. Você não pode fazer sucesso. E olha que eu tenho um sucessinho perto de pessoas que... Eu não sou modesto, não. Eu tenho um bom sucesso, entendeu? Eu nunca imaginava ter o que tenho em tudo quanto é aspecto. Mas lá nos Estados Unidos isso é porcaria. Mas a verdade é que lá respeitam você. E até em termos de memória, coisa que eu luto aqui, eu preservo aqui a minha redação, financeiramente deficitária, mas a satisfação que eu tenho de preservar a memória do esporte brasileiro. O que fim levou, o maior portal de memória esportiva do mundo. E os jogadores de futebol me adoram. Jogador de futebol, outro dia eu recebi uma placa de um ex-jogador do Palmeiras, da Ferroviária e também do Santa Cruz, chamado Osmar Alberto Volpi, o Pio, ponto esquerda. Ele é professor universitário em Araraquara, aposentado. Ele mandou uma placa, que está lá no meu escritório em casa, dizendo assim na placa: enquanto Milton Neves viver, nós ex-jogadores não morreremos. E não tem maior gratidão em relação a isso. Eu nunca vou esquecer essa frase do cara. E se é uma utopia, se houver uma eleição no Brasil em que só votam ex-jogadores, parentes, viúvas, filhos e netos de ex-jogadores, eu vou dar uma de Fidel Castro, de como é que chama lá, o que foi para o inferno também, o Saddam Hussein. Eu vou ter 100% dos votos. Porque no Brasil não tem memória, não há respeito pelo presente em relação às pessoas que fazem sucesso e muito menos a gratidão pelo que passou. Você pergunta aqui na Avenida Paulista quem é Éder Joffre, ninguém sabe. O Éder Joffre foi o Pelé do boxe do mundo, tá velhinho, tá morrendo, esquecido e tal. Agora você pergunta, com todo respeito, não tem nada a ver, pergunta, quem é a Gretchen? Todo mundo sabe. Quem é o Ovelha? O povo sabe, quer dizer, com todo respeito, a atividade deles. Mas o Éder Joffre foi o Pelé do boxe e ninguém conhece. Ninguém respeita, porque o Brasil não tem memória esportiva. Por isso que eu cultuo muito frase feita, mas bem feita, né? Quem dá as costas do seu passado não tem futuro. Em nome aí de todas as pessoas que gostam e admiram o esporte, eu faço questão de fazer um agradecimento por todo o seu trabalho, muito obrigado, pelo que você representa para o esporte, para a memória do esporte brasileiro. Me desculpe a pressa aí, Imagina. Mas deu para falar um pouquinho. E a molecada, toca o pau, acredite no seu, não é frase feita não, acredite no seu futuro, mas não vai coçar o saco não, tem que lutar, porque nada cai do céu. É isso aí, tem muito mais Ex-Profissa por aí. Acompanhe as nossas redes sociais e até a próxima.